Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Reda Lovers. Aqui é a Melina, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Campus Ouro Branco. Este é o Redação, o podcast inclusivo que fala sobre a redação do Enem para participantes cegos e com baixa visão, e tem como pano de fundo a educação profissional e tecnológica. Um podcast feito para te guiar na jornada rumo à nota 1000. Aqui descomplicamos o que parece complexo. Te ajudamos a encontrar sua própria voz no texto e mostramos que a redação do Enem pode ser uma experiência acessível e, claro, muito mais inclusiva. Prepare seu fone de ouvido, abra sua mente e vamos juntos construir uma redação de sucesso. Esse é o Redação, o som inclusivo da redação do Enem. Hoje nós vamos entrevistar a coordenadora do NAPNE do IFMG Campus Ouro Preto, Carla Cristina Vicente, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IF-Sudeste de Minas, Campus Rio Pomba. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Carla, antes de coordenar o NAPNE, você já atuou no setor pedagógico do IFMG Campus Ouro Preto. Houve algo específico que a motivou a querer trabalhar na coordenação do núcleo? Além disso, você poderia falar um pouco sobre sua visão de que a inclusão é um trabalho a ser realizado em rede? Eu acho que aqui na escola eu já tinha interesse em atuar na área da educação especial, nessa modalidade de ensino, antes ainda da graduação. Eu me descobri na graduação. Eu fiz estágio na FAI de Viçosa, eu fiz estágio na FAI de Ouro Preto e trabalhei em cursinho pré-UFV, lá em Viçosa, e acho que eu trouxe isso para o campus Ouro Preto, para o IFMG. Eu acho que aqui não teve nenhuma situação, assim, específica, porque quando eu ingressei em 2011, eu entrei no campus em fevereiro de 2011. Nesse mesmo ano já me interessei, já ingressei como membro do NAP, sem atuar, como estava no setor pedagógico, né, a relação com o NAP é muito grande, é muito próxima. Então já foi me levando, não tem algo específico não, aqui no IFG. E a questão do trabalho em rede, é porque eu acredito que inclusão não é o núcleo que faz a inclusão, não é o NAPNIC que faz a inclusão, que é o responsável pela inclusão. Não, eu preciso da escola como um todo, setor pedagógico, psicologia, direção geral, pessoal da portaria, as meninas da limpeza. Porque todo mundo que tá aqui dentro é um educador, cada um no seu ramo de trabalho, mas o núcleo ele, solicita várias, abordagens de todos os setores aqui do campus. Por exemplo, para construir uma rampa para um aluno que é usuário de cadeira de rodas. No meu não, que vai construir a rampa, assim, eu vou solicitar o setor responsável. Sim, eu crio um tronco, né, nessa árvore. O aluno precisa de gente, um outro exemplo, que aconteceu aqui na escola, precisa de companhia para chegar até na sala onde ele é monitor. Sim, eu tenho que conversar com alguém, um colega, um professor, um servidor, eu tenho que ter esse jogo de cintura, essas entradas com todo mundo da comunidade escolar, para que aquele aluno consiga adentrar espaço X. Sim, se não tiver essa rede, eles vão ficar muito limitados, eles já são limitados na sociedade. A sociedade coloca esses meninos dentro de casa. A gente tem exemplo aqui no Campus Ouro Preto de experiências assim que os próprios alunos montam. Se a gente núcleo, se não realiza esse trabalho de rede, esse aluno vai ficar limitado a NAPA em sala de aula, NAPA em sala de aula. Não, ele é aluno da escola. E eu acho também, sem incluir outros personagens nesse processo, acaba que promove mais a inclusão.
porque o colega está tendo acesso a esse aluno, aquele setor que às vezes não teria contato com esse aluno, acaba participando e tendo uma ideia e uma noção de como que funciona a inclusão desse aluno e passa a perceber o melhor e se encontrar com outra pessoa com deficiência no dia a dia na vida dela, ela já vai ter um conhecimento melhor, ela já vai saber como lidar com aquela situação. Então eu acho que isso que você fala é muito interessante, porque a inclusão a gente não faz sozinho, né, não é só o professor. Eu acho que é o envolvimento de toda a comunidade escolar que vai fazer com que essa inclusão efetivamente ocorra dentro do FMG. Sim, e seja uma inclusão realizável, sabe. E não dá para inventar a roda não, até porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, o que que a gente consegue fazer com os recursos que estão postos? Recursos financeiros e recursos humanos. E a escola inteira tem que se movimentar para aquele aluno conseguir permanecer aqui com êxito. Não é só, assim, o acesso, a gente percebe, principalmente no ensino fundamental, o acesso é para 99% dos alunos. No ensino médio, o acesso já é menor. Agora o acesso ao ensino médio integrado à EPD é menor ainda. Então, e aí o acesso de pessoas com deficiência, com baixa visão, no ensino médio integrado à EPT, nossa, é muito menor. Então, quando esse aluno chega, ok, imagina quantas barreiras que ele venceu, ele e a família. E aí, ele não pode encontrar tantas barreiras aqui. Ele vai encontrar barreira, vai. Mas a gente, como escola, tem que dar condição. Eu acho que é uma via de mão dupla, né. Tanto esse aluno, ele sendo incluído, ele passa a fazer parte da sociedade, às vezes é um aluno que muitas vezes, igual você falou, ficava em casa, não tinha acesso, e a gente também passa a conviver com a maior variedade de alunos com deficiência e acaba que isso também contribui para a nossa educação. A nossa educação, diria inclusiva, né, porque a gente também passa a entender melhor e a trabalhar melhor com esses alunos no nosso dia a dia, se a gente encontra todo mundo acaba que tem um parente com surdez ou às vezes alguma pessoa que conhece que tem cadeira de roda e é meio que um tabu ainda, né. Ah, como que eu vou conversar com essa pessoa? Como que eu posso fazer para ajudar? E que esses alunos, quando até os colegas mesmos, quando tem esse contato em sala de aula, quando eles ficarem mais maduros e encontrarem pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a abordagem já vai ser diferente. Sim, e eu acredito que os alunos hoje que estão matriculados no IFMG, eles já tiveram colegas com alguma deficiência, baixa visão, cegueira, no ensino fundamental. Sim. Eu não tive, a minha geração é outra, acredito que você também não teve, ainda nasceu sala de aula, porque nós somos de uma outra geração. Então acredito que os nossos sobrinhos, os nossos amigos dos nossos sobrinhos, vão ter ainda mais acesso, contato com esse colega. Então, eles vão caminhar com esses alunos que têm alguma deficiência, transtorno de desenvolvimento, e além disso a escola tem que perceber que eles já estão aqui, eles já chegaram. Então a gente como escola tem que se organizar para aqueles que tenham acesso, mas o acesso permanência com êxito. Sim, e o que contribui para a formação cidadã, né, tanto dos alunos PCDs quanto dos alunos que não têm deficiência. Então, assim, eles vão ser, cidadãos bem mais bem mais cientes, mais conscientes e vai entender melhor a sociedade. Mas receptivo, né, como diferente. Isso. Na página do IFMG Ouro Preto, na internet, o NAPRE deixa clara a posição combativa da coordenação pela implantação da cultura da educação para a convivência, a aceitação da diversidade. O núcleo busca, principalmente a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. Isso é muito forte. Na minha pesquisa, uma das suas falas me marcou muito. Você disse que a pessoa com deficiência PCD não pertence apenas ao NAPE, mas sim à escola como um organismo integrado. A escola, portanto, precisa se organizar para atender as especificidades desse estudante. Eu digo isso porque muitas vezes a ideia que prevalece é de que a responsabilidade de fomentar a inclusão dos institutos é única e exclusiva do NAPE. Isso infelizmente prejudica a qualidade da aprendizagem, né, do cidadão unilateral desses alunos, visto que o ser humano se educa na coletividade e nesse ambiente que para além da sala de aula. A bagagem cultural do docente cego, com baixa visão, é plenamente desenvolvida, né, é uma fala sua.
E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, que acaba que vai de encontro com isso que a gente já estava falando antes, né. Sim, vai ao encontro. E essa questão mesmo que o aluno pertence à escola, não importa se esse aluno tem uma deficiência ou não, se esse aluno vem de comunidade periférica, camadas populares, esse aluno não pertence apenas a um setor, ele é aluno da escola. Então a escola tem que dar conta desse macro, dessa diversidade de pessoas. Porque aqui é aluno, né, beleza, tem que ser respeitado, tem que ser ouvido, mas ali tem um sujeito, ali tem uma pessoa pensante, tem uma pessoa desejante. Então, é muito importante essa integração dos setores, vindo de direção geral à portaria do IFMG, as meninas que trabalham com a limpeza, os professores, técnicos e os colaboradores que atuam no campus, pensando nessa cultura de inclusão. Não sua pesquisa especificamente se trabalha com deficiente visual e cegueira, mas aí eu penso não só com esse público, com esse público-alvo da educação especial como um todo. Se a escola não tem de fato uma cultura inclusiva, uma cultura de combate ao preconceito, a barreiras atitudinais, que são as piores, essa inclusão é falsa, sim, mas é algo que a gente consegue, assim, trabalhar na plenitude, assim? Não, é processo. Acredito que o Campus Ouro Preto já caminhou muito, muito mesmo, assim. E eu vejo com bons olhos o trabalho que a escola desenvolve na inclusão dos alunos com deficiência. Mas é todo dia, assim. É trabalho de formiga, assim. E aí é preciso de pessoas para isso. É até uma questão que você vai colocar aí. Se não tiver pessoas trabalhando diretamente com esse público, porque eles exigem várias adaptações, ajustes curriculares, administrativos, arquitetônicos, que eu ia falar, porque o campus é um campus antigo. Então, assim, a gente está começando a receber os alunos com deficiência, mas o campus não vai ser completamente adaptado, né, porque é um campus de 1940, ele é um campus grande, os pavilhões não ficam perto um dos outros. Por exemplo, aqui de Ouro Preto, já não isso também ajuda muito. Por exemplo, o restaurante ele fica em cima, né, o aluno tem que comprar o ticket lá embaixo. Então, assim, a questão do aluno cego com baixa visão, tem a questão da mobilidade também, que acaba que, tem que ser levado em consideração. Então, assim, se contar com o setor para construir uma rampa, para colocar, há pouco tempo eu vi que colocaram letreiros na sala em braille, com o nome de cada sala, com o número da sala nos pavilhões. Então, assim, eu acho que é um processo, igual você falou, de formiguinha que vem sendo construído pouco a pouco. É um esforço coletivo. Isso, tem que ser coletivo, porque a coordenação do NAPNE nunca vai dar conta de fazer isso sozinha. Nunca. Pode ser o coordenador, mas ele não vai conseguir. Trabalha em rede, trabalha em parceria, setores interligados. Sim, e além disso, ainda que, como você disse, tem as questões educacionais, as questões do currículo, a preparação dos professores que não são capacitados. Se a gente for elencar assim, uma listinha, e a gente for ver que acaba fazer que às vezes as pessoas colocam essa responsabilidade no NAPNE, é uma coisa que não tem como vocês fazerem sozinhos. Na questão que você colocou, a capacitação dos professores técnicos administrativos, é a barreira que eu observo no IFMG. Eu observo ao setor de políticas inclusivas, as meninas são muito dedicadas, e eu tenho ótima relação com elas. Quando preciso de ajuda, eu bato na porta, caminho ofício e tenho que solicitar, porque a reitoria está distante, a reitoria não é chão de fábrica, como diz o amigo nosso aqui do campus. A reitoria não conhece esse chão de fábrica. E aí eu sinto falta dessa capacitação não, dessa formação continuada. Sim, dessa formação obrigatória continuada, atendendo não só esse assunto, né, da educação especial, da educação inclusiva, mas de outros assuntos também que estão dentro de uma instituição escolar. Sim. Então eu acredito que é necessário essa formação continuada de todos os professores, técnicos administrativos, colaboradores, contínua. O recurso da ferramenta EAD é ótimo, sim, mas é necessário encontros presenciais,
encontros formativos com grupos, menores de pessoas participando, exposição de situações de problema. Sim, porque o NAPNE ele é muito novo, né, e são várias unidades, então não tem uma padronização de Não, como é que funciona, né. em 2025 saiu lá a Política de Atendimento Educacional Especializado. Isso, agora o número da resolução, em 2025. E aí ela consegue padronizar, ela busca padronizar, ótimo, o trabalho do NAPIN. Já é um trabalho que as coordenações, que a política inclusiva da reitoria já vem trabalhando, buscando essa padronização, mas mesmo com a política, na prática é outra. É muito recente. O NAPIN de Ouro Preto, a gente pega algumas coisas que estão apresentadas nessa política e coloca em prática. A gente consegue colocar tudo? Não. A gente nunca consegue colocar tudo em prática. A gente vai adaptando sem fugir dessa legislação, né? Dessa resolução. Mas eu sei que tem camping que o curador do NAPNE é assistente social, que é também auxiliar de aluno, que é não sei o que, ler o quê. Se eu passar perto aqui, imagina eles lá. Sim, eu acho que falta essa padronização de gente, assim, De gente, de acordo, de equipe, pessoas para atuar no setor. E NAP não é setor, NAP é núcleo. E outra questão também, que eu acho que dificulta nosso trabalho. Então falta esse arranjo de pessoas e capital financeiro para conseguir colocar a política como está no papel, bonitinha, tá, sim. E o trabalho que todos os curadores do NAP fizeram junto com as políticas inclusivas da reitoria para construir a política foi muito bacana, foi muito formativo, foi muito enriquecedor, mas colocar na prática, aí é um desafio. então, aproveitando que a gente está falando, assim, da regulamentação, a resolução de número 22 de 16 de novembro de 2016, ela regulamenta o NAPNE. Então, provavelmente essa que você falou agora, ela é a atualização dessa. No IFMG, mesmo não existindo uma legislação que institua, né, ela define que é responsabilidade do NAPNE articular ações de inclusão, acessibilidade e atendimento educacional especializado EE. Vamos tentar aprofundar essa ideia? Então eu queria saber de você como o NAPNE se articula com os outros setores do campo, né, o setor de pedagógico, psicológico, a direção, para criar essa rede, para garantir a permanência do aluno com deficiência no campus Ouro Preto. Então, que está descrito isso na política. Quando o candidato, ele se inscreve no vestibular, há uma relação com os grupos, com as comissões de vestibular dos campos. Então, eu já fico sabendo que a escola vai ter um candidato que vai fazer a prova ainda. E aí, se esse candidato precisar de transcritor, lendor, intérprete de libras, geralmente essa comissão de trabalho procura o NAPNE, que é a indicação aqui profissional, que às vezes essa comissão não tem esse acesso, essa informação. Então a gente indica quando é solicitado. Eu já regi prova aqui na escola para alunos que solicitaram fazer as provas em sala separada. E aí quando sai o resultado do vestibular, se esse aluno for aprovado, o setor de matrícula já nos informa. Sim, ó, sujeito X foi aprovado. Ele ainda não é aluno. E aí tem a questão da matrícula. Quando esse aluno, esse candidato, ele efetiva a matrícula, quando ele encaminha, quando ele entra pela cota, se PCD, o setor de matrícula começou a rede lá na inscrição do vestibular, né, que a gente fica sabendo se é o candidato. E aí quando ele efetiva a matrícula, o setor de matrícula encaminha o relatório médico, o laudo médico para o DAP. Então assim, é um trabalho napiniano que começou lá atrás, lá na ponta. Que às vezes as pessoas nem têm ideia de que acontece, acredita que só vai acontecer a partir do momento que chega aqui. Sim, e a gente perde muito para saber esse candidato, porque às vezes já consegue já pensar em algumas, já começa a borbulhar, né, os pensamentos sobre possíveis ajustes curriculares, adaptações arquitetônicas. Então quando ele efetiva a matrícula, se tem um relatório médico, aí sim, eu já posso, procurar a coordenação de assuntos pedagógicos estudantis, setor pedagógico, para já pensar como que a gente vai receber esse aluno. Receber e fazer a permanência dele na escola, né.
Como é que é a situação aqui dos alunos? Eles, têm muita evasão? Como é que funciona? Os alunos com deficiência? Até que não, menina. A gente observa que os que entram, é claro que há situações sim de evasão, de transferência escolar, mas o que a gente percebe é que essa transferência, essa evasão, ela é acompanhada. E a gente na PNI, agente setor pedagógico, antes da decisão da família, porque esse é menor, quando é aluno técnico, quando a gente antes dessa transferência acontecer, essa evasão acontecer, muitas reuniões, muitos diálogos, muitas solicitações já foram realizadas com a família. E a transferência, ela não acontece, é uma surpresa para o NAPRE, não. É a última possibilidade. De fato, é a última possibilidade. Antes da família decidir, não, eu vou transferir meu filho, não, ele vai para uma instituição, foi um processo. E isso não acontece com tanta frequência mesmo, porque a gente aqui é tido como referência na nossa região. A maioria dos pais querem que os alunos estudem no IFMG. Eu acredito muito nessa escola aqui, sim, gosto de trabalhar aqui. Eu acredito nessa escola, eu acredito na formação que é oferecida, nas práticas que são realizadas, independente se o aluno tem deficiência ou não. Acredito sim que o IFMG, dentro de Ouro Preto, é uma referência de instituição, e eu escuto os pais dos alunos com deficiência falarem que essa escola, pelos que eles ouvem dos colégios, de outras pessoas, de pais de alunos que têm filho aqui, um trabalho que é desenvolvido. Mas quando eu conheço os pais, quando a gente realiza a primeira anamnese com a família, a primeira coisa que eu falo: "Essa escola é perfeita, essa escola é muito grande, espaço físico enorme, mas aquilo é perfeito não". Então, a quebra de barreiras, as dificuldades que a gente for encontrando, a gente vai para resolver quando chegar. Sim, e eu preciso desse apoio, dessa confiança dos pais. Então, gente, a gente tá chegando ao final. Eu gostaria de pedir que, se você gostou desse episódio, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais alunos possam ter acesso a essa aula. Deixa o like, seu comentário nos ajude a crescer. O próximo episódio, a gente vai conversar com a coordenadora do NAPNE e é isso. Sigam para continuar acompanhando nosso trabalho.